Um assunto muito interessante, um assunto bem legal, que é entre pais e filhos, né? Todo mundo vê, às vezes, muitos problemas em casa porque não tem aquele contato direto de pais e filhos. Por que então? Por que ultimamente não está tendo essa história? Será que é o mundo eletrônico? Será que é trabalhando fora de casa o pai e também a mãe? O que traz tanto transtorno para pai e filho, às vezes, não conseguir uma comunicação? E nós vamos então conversar agora, falar sobre esse tema, né? Para ajudar os pais nessa mediação. Vamos conversar agora com a professora, a escritora Dani Bandeira, que já lançou 2 livros sobre essa temática. Bom dia, Dani, como é que vai? Olha só, Dani Bandeira, que prazerzaço, lá sabia que era você, minha amiga, tudo bem? Bom dia, Laércio, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer mais uma vez a gente se encontrando, né? Agora profissionalmente, a gente se encontrava muito em academia, né? Em aulas de ginástica, né? E agora então tá aí a professora, a doutora Dani Bandeira falando sobre esse assunto. Bem, por que você resolveu escrever sobre esse assunto, sobre mediação entre pais e filhos? Bom, Laércio, eu sou advogada, mas por paixão desenvolvi a mediação de conflitos, então fui em busca de ser mediadora na minha vida profissional, tanto como advogada como mediadora propriamente dita. E aí eu fiz uma experiência em casa, que foi construir as técnicas de mediação no cotidiano familiar com os meus próprios filhos. Então, os 2 livros, eles têm essa temática, porque ele parte, né, essa ideia parte da minha experiência com os meus filhos. Então, foi assim, um dia em casa, eu estava muito chateada com eles e eu percebi, olhando para mim mesma, para o meu comportamento, que eu não estava me comunicando de forma adequada ou com qualidade com os meus próprios filhos. E aí eu pensei, então, para ser uma verdadeira mediadora, eu tinha que usar as estratégias e as habilidades que eu já tinha na minha profissão como mediadora, ajudando as outras pessoas a fazer acordo. Eu precisava, então, aplicar e praticar isso no meu cotidiano familiar. Foi daí que surgiu a mediação pais e filhos, que é uma metodologia que trabalha a comunicação positiva entre pais e filhos. E Dani, mas me contou a história. Você teve aqui alguma ajuda do que você aprendeu dos seus pais, dos seus avós? Teve alguma diferença? Ou você também enriqueceu toda essa experiência com a experiência que você já sentiu? Passou? Sim, perfeito, Laércio. Na verdade, a gente traz toda a tradição, como a gente foi criado, como a gente foi educado, né? De uma forma muito intuitiva, todos nós transformamos isso. Então, a gente faz uma análise e diz assim, isso eu concordo da educação dos meus filhos, isso eu não concordo, isso eu quero mudar, isso eu quero continuar, e a gente vai fazendo isso intuitivamente. Então, eu olhei para a educação dos meus pais de forma muito respeitosa e acolhedora, fui olhar o que eu precisava mudar para me conectar mais com os meus filhos, para gerar conexão, empatia e principalmente compreensão mútua. Então, certamente eu fiz uma transformação, uma mudança, olhando para eles, trazendo também para esse trabalho o que eu entendia que era positivo, que era importante dar continuidade e, obviamente, incluindo novos elementos de mediação de conflitos, de estratégias de inteligência emocional, que já partiram dos meus próprios estudos, né? E Dani, agora me fala o seguinte, a gente tem uma geração hoje em dia, uma geração muito birrenta, né? Não se conforma com o não, vive às vezes com problemas, às vezes de depressão, logo cedo, na adolescência, porque não sabe enfrentar os problemas do dia a dia. O que foi que houve, hein? O que foi que houve com essa geração aí que não tem empatia com o mundo? Será por conta que não tem mais a presença materna dentro de casa, né? Que antigamente existia, a mãe de manhã, tarde de noite, cuidando da vida dos filhos e tudo mais. Hoje em dia tem muito babá, tem muito colégio, tem muita creche, até mesmo por conta da precisão de cada um de trabalhar e tudo mais, trabalhar fora, né? O que foi que levou alguns alunos, algumas pessoas, algumas crianças ter essa, como se diz assim, uma revolta maior de não obedecer os pais e tudo mais? Olha, Laércio, o que está por trás é uma grande complexidade. A gente não pode aqui exatamente definir que isso seja a causa
disso. Existem muitas questões que a gente pode colocar aqui, como, por exemplo, o conflito que a gente passa todos os dias enquanto pais, que é de mencionar quanto tempo eu trabalho, quanto tempo eu dou atenção para os filhos. Sem dúvida, essa mudança em nós, pais, isso faz com que os filhos se sintam, não é, pouco acolhidos. Muitas vezes a gente dá muito pouca presença, então o tempo que a gente tem é muito pouco. Então eu costumo dizer que a gente vai olhar para os filhos muitas vezes no quarto turno do dia. E o nosso trabalho ajuda exatamente nisso, como se comunicar com qualidade no pouco tempo que a gente tem, né? Também existe uma grande mudança que a gente pode pontuar que é importante, Laércio. Os nossos filhos, eles não vê mais modelos e exemplos de submissão na sociedade. Então, a gente vê modelos de colaboração, de cooperação. Então, ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos de forma autoritária, que ainda tem muito esse traço em nós, quando a gente exerce a paternidade. Então, exigir, comandar, mandar tudo, sem ensinar os filhos a colaborar, a participar, colocar eles no jogo, fazer acordos de fato com os nossos filhos, isso gera uma insatisfação muito grande neles. Por quê? Porque eles não aceitam mais isso. Eles já têm muitas ideias sobre direito ao respeito, direito à dignidade. Eles já sabem muito bem a diferença entre ser respeitado e ser desrespeitado, algo que a gente não tinha esse olhar, não tinha esse entendimento quando a gente era filho e estava nessa idade. Então, a forma de se comunicar com eles, que é exatamente a temática, né, do meu trabalho, desses livros, faz com que a gente se aproxime de verdade, faz com que a gente compreenda os nossos filhos e que eles nos compreendam. Então, os meus livros convidam os pais a agir como um mediador em casa, ensina a aplicar técnicas de mediação no cotidiano familiar e desenvolver na família uma comunicação mais empática e compreensiva. Então, ajuda. Diante de todas essas adversidades que nós temos, a questão do tempo, necessidade de trabalhar, necessidade de desenvolver, né, jovens, crianças, adolescentes, os nossos jovens, entregar eles para esse mundo que está exigindo tanto de nós e deles ao mesmo tempo, não é? Me parece que existe um descompasso, vamos dizer assim, entre as necessidades que os nossos filhos têm e a forma como a gente está educando, a forma como a gente está se comunicando com eles. Então, todo mundo tem que evoluir. Os filhos também evoluíram com toda uma cultura diferente, né, na modernidade, mas também os pais têm que se dar exemplo, né, porque o filho é a cópia do pai. Né? Antigamente, para contornar essa situação, a mediação era o seguinte, Dani, não sei se ainda já era da tua geração, mas eu acho que dos teus pais, os avós já era assim. Só um olhar diferente, o filho já sabia ler toda aquela história, o que devia fazer, né? Só no olhar. Sim. Hoje em dia não, é pedindo, é conversando, às vezes nem dá certo, né? Gostaria muito de saber muito mais sobre isso, muito mais história. Tem a capa do livro para o pessoal ver. Onde é que a gente consegue esse livro? Porque esse livro é de muita importância para pais de primeira viagem, não é isso? Olha aí. Mediação Pais e Filhos. Esse é o segundo, né? É o segundo que aborda o mesmo tema. Paz familiar. Onde é que encontra então o teu livro, hein, Dani? Você pode adquirir direto comigo, tá? Pelas minhas redes sociais, pelo meu WhatsApp, pelo meu telefone. E também eu deixei em várias livrarias daqui de Teresina. A Livraria Universitária, a Anchieta e a Entre Livros. Vocês também podem adquirir esse livro. É um livro muito importante para pais de primeira viagem, mas também para que já têm experiência, mas para aprender a conviver, a relacionar, não é isso? Para que chegue mais perto esse relacionamento entre pai e filho, que é muito importante na criação do caráter, dos bons costumes, de toda a história que envolve a família, não é não, Dani? Isso. Aqui eu compartilho com vocês toda a minha experiência de como eu desenvolvi as técnicas com os meus filhos. Tem também aqui vários depoimentos de pais e mães que já fizeram o treinamento Mediação Pais e Filhos comigo. Então, estratégias como, por exemplo,
chamar os filhos por um nome carinhoso todas as vezes, independente da situação, se ele faz coisa certa, se ele faz coisa errada, chamar ele pelo nome carinhoso, para ele já se sentir acolhido. É muito importante a gente identificar se a gente está fazendo acordos ou contratos de adesão. Muitas vezes a gente acha que tem que orientar tudo, Laércio, tem que falar tudo para eles, tem que dizer, tem que ser assim, comandar o dia todo do nosso filho. E o que eles querem, o que de fato essa geração quer, é participar. E descobrir, né, pelas próprias pernas. Isso, descobrir e participar. Então, existe a estratégia Pergunta Sem Julgamento, que a gente pergunta para os nossos filhos, para eles trazerem ideias para as soluções do cotidiano da família e do cotidiano deles também. Valeu. Uma outra estratégia importante é a gente olhar para o nosso comportamento, para o nosso tom de voz e observar se a gente está falando com um tom acolhedor, né? Fazer uma autoobservação, entender se o nosso tom de voz ele não está afastando os nossos filhos de nós. Então, são pequenos detalhes que eu compartilho aqui no livro que fazem muita diferença no nosso cotidiano. Se eu falo uma frase importante, um conteúdo importante, que é muito necessário, mas eu falo com um tom, né, de humilhação, com um tom contundente, com um tom muito bravo, né? Porque de repente eu estou com raiva de alguma outra coisa. Exemplo, eu trouxe uma raiva lá do trabalho e eu chego em casa, falo uma coisa importante para os meus filhos. Com aquela raiva do trabalho, eles vão pensar que aquela raiva é deles. Eles vão imaginar que aquilo é com eles. Então, em vez deles ouvirem o conteúdo importante que eu quero dizer para eles, eles vão ficar com o objetivo de se defender daquele tom de voz ou daquela raiva, daquele rótulo, Valeu. Enfim. Então, a comunicação, às vezes a gente está falando uma coisa e está sendo percebido outra. Essa é a importância, as reflexões que eu trago nos meus livros sobre mediação pais e filhos. Então, vamos mediar os filhos. E essa máxima vale também não só para pais e filhos, essa questão de como falar e tudo mais, mas por toda uma convivência, não é isso, de colegas, amigos, familiares e tudo mais. Dani, muito obrigado. Mais informações, então, segue lá no Instagram, Daniele Bandeira, não é isso? DB Mediação. O Instagram é @DB Mediação, sem o cedilho e sem o tio. Valeu, então. E Daniele, que corre nas veias também, bom? Sangue Campo Maiorense. Valeu, Dani. Isso. Um abração, Laércio. Um abraço para você e para toda a família. Obrigada. Obrigado, digo eu.